Mateus 6, verso 9, diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? A igreja pode sentar. É interessante que aquilo que o pastor Otávio estava falando, né, sobre amar o próximo, nós vamos aprender aqui algumas coisas também nessa palavra. Aí os irmãos podem pensar assim, né? Hoje é dia dos pais e Deus colocou essa palavra no meu coração. Na realidade, a palavra é uma continuidade da semana retrasada que eu preguei sobre louvor, né? E hoje nós vamos falar sobre oração. E nada melhor do que falar sobre a oração que o Senhor nos ensinou, né? Nos dá um ensino. Mas como hoje é o dia dos pais, nós vamos aqui daqui a pouco, né? Dá para perceber que tem aqui uma mesa preparada, né? E não é só para os pais, né? Só para os pais, né? Claro que não, né? Mas assim, é uma homenagem aos pais, né? Vão ser homenageados. Eu sei que tem algumas surpresas ainda, por isso que eu vou dar uma corrida aqui, né? E a palavra de Deus fala em Êxodo, depois a gente vai entrar aqui em Mateus. Êxodo 20, versículo 12 fala assim: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Honra o teu pai. Nós temos que adorar ao Senhor, mas nós temos que honrar também o nosso pai terreno. Nós temos que honrar o nosso pai biológico, melhor dizendo, né? E a nossa mãe também. Mas hoje, como é o dia dos pais, nós vamos enfatizar mais o pai. Para que se prolongue, é uma promessa, irmãos. É uma promessa para a minha vida e para a tua vida. Às vezes, eu sei que a gente pode ter algumas dificuldades, algumas diferenças, alguns problemas até com o pai, né, com a mãe, né, voltando aqui a falar com os pais. Mas nós, como servos de Deus, nós temos a obrigação de honrar os nossos pais, de amar, de respeitar, independente do credo religioso deles, independente do que eles acreditam, porque é o teu pai e a tua mãe. Amém? Então, Êxodo 20 fala, repetindo, né? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Mas, falando do Pai Celestial, como nós vamos honrar o nosso Deus, né? O nosso Pai? Obedecendo o quê? Exatamente esse texto que eu li. Procurando exercitar essa oração. Muitas vezes nós já ouvimos, né? Quem veio de um lar católico, nós até falávamos muito, rezávamos, repetíamos até essa oração, essa reza, no caso, antigamente. Só que será que nós entendíamos, né, o que nós estávamos falando? Ou virou costume? Irmãos, a palavra de Deus, ela não pode virar costume nas nossas vidas. Ela não pode virar uma rotina nas nossas vidas. Mas cada vez que eu e você lemos essa palavra, ela tem que falar poderosamente nas nossas vidas. Ela tem que se renovar nas nossas vidas a cada dia, a cada momento que eu e você lemos a palavra de Deus. Talvez você pense assim: mas o Pai Nosso eu conheço, graças a Deus. Mas será que nós estamos honrando a Deus, obedecendo o que o Pai Nosso nos ensina? E nós vamos ver aqui o que o Pai Nosso nos ensina. No verso 9 diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Irmãos, quando você entrar na presença de Deus em oração, em vez de eu e você, né, eu me encaixo nisso também. Em vez de nós chegarmos para Deus e falar: olha, Senhor, olha, eu preciso disso, daquilo, olha meu filho, olha meu esposo, olha minha esposa, olha meu trabalho, olha a perseguição, olha isso, olha aquilo. Em vez de nós chegarmos perante Deus com uma lista, às vezes só de reclamação, né? Às vezes só de murmuração. Aqui fala a primeira coisa: comece louvando a Deus. Comece glorificando a Deus.
Quando eu ministrei sobre o louvor é você fazer um elogio a Deus, é você engrandecer a Deus. Então quando você entrar na presença de Deus, a primeira coisa que você tem que fazer é louvar a Ele, é engrandecer a Ele, é prestar um elogio, é falar para o Senhor: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A primeira coisa, comece louvando, né? Comece adorando a Deus, comece em nome do Senhor Jesus a prestar ali um elogio, em vez de já chegar com aquela lista, né? Parece lista de compra. Eu preciso disso, daquilo. Os irmãos já pararam para pensar como nós fazemos assim? A gente vai orar, nem lembra de glorificar a Deus. E aqui ele ensina, é um modelo de oração. A primeira coisa, louve a Deus, adore a Deus. Irmãos, é interessante que a adoração é a única coisa que nós podemos dar primeiro para Deus, né? Nós podemos dar a Deus porque não foi Ele, né, que nos deu primeiro. Ele fala o quê? Lá em João 4:23, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais assim que o adorem. Irmãos, você está aqui nessa noite, assim como o presbítero Alexandre falou, né? Venha adorar ao Senhor, venha engrandecer ao Senhor. Nós temos tantas horas para nos preocuparmos com os nossos problemas, com as nossas lutas, com as nossas adversidades. Então quando você entrar na casa do Senhor, na presença do Senhor, aproveite para adorar ao Senhor, porque nessa noite Ele não está procurando o pastor, a pastora, o presbítero, o diácono, a cooperadora, o irmão, mas está procurando em mim e você um verdadeiro adorador, uma verdadeira adoradora, que independente da situação, independente do problema, Senhor, eu estou aqui para te adorar, Senhor, eu estou aqui para te glorificar. Olha, a minha situação está difícil, mas em primeiro lugar eu vou te buscar, porque o Senhor é o primeiro na minha vida. Lamanaia, oh, remanaba chorecanta lamanaia. O Senhor procura. Sabe por que procura? Porque nós passamos tanto tempo fazendo as coisas para nós. Nós passamos tanto tempo preocupados com as nossas coisas. Por isso que Deus está procurando. Procurando, Ele olha dos céus e começa a procurar ali na minha igreja. Olha, aquele irmão está adorando, aquela irmã está adorando, aquele pastor está adorando, aquele presbítero está adorando, o irmão que está na porta está adorando, o irmão que está tocando está adorando. É isso que Deus quer ver em mim e você. Alamanaias, adoração. Irmãos, quando você faz isso, muita coisa muda no mundo espiritual. Muita coisa muda, parece que não está acontecendo nada, mas acontece sim, em nome de Jesus. Nós já falamos sobre isso, eu não vou repetir a pregação. Mas muralhas caem ao chão, no sobrenatural de Deus acontece sobre a nossa vida no nome de Jesus. Mas nós vamos aprender mais nessa oração. No verso 10, na parte A do versículo, fala assim: venha o teu reino. Sabe o que significa isso? Quantas vezes será que eu e você já falamos essa passagem, já oramos, né? O Pai Nosso, venha o teu reino. Sabe o que significa isso? Eu e você temos que ter o desejo no coração do Evangelho de Deus, ter sucesso aqui na terra. Eu e você unidos no mesmo propósito. Temos que querer, assim como o pastor falou, nos preocuparmos com aquele que está caído, nos preocuparmos com aquele que está fora dos caminhos do Senhor, aquele que está desanimado, aquele que está cabisbaixo. É responsabilidade minha, mas é responsabilidade de cada um, porque ovelha gera ovelha. Em nome do Senhor Jesus, orando pelo sucesso do Evangelho. Queira ver a igreja cheia. Não só a igreja aqui, lógico que aqui nós vamos pedir isso, mas a igreja, o reino. A igreja do Senhor na face da terra. Quando alguma igreja, algum irmão se levantar de outra denominação, não importa, se levantar para fazer algo, para evangelizar, né? Ore por eles, ajude na intercessão você também. Talvez você não possa estar lá, mas ore. Apresente diante de Deus aquele projeto. Se una, sabe por quê? Porque quando nós trabalhamos juntos e unidos pelo interesse do reino, irmãos,
Às vezes nós vamos ter que abrir mão de algumas coisas. Às vezes nós vamos ter que mudar alguns conceitos para que o evangelho seja pregado. Porque muitas vezes nós marcamos um evangelismo de manhã, né, no domingo de manhã, e nós vamos ter que abrir mão do nosso conforto. Nós vamos ter que abrir mão do descanso da nossa casa. Nós vamos ter que abrir mão daquele sono um pouco até mais tarde. É domingo. Sabe por quê? Porque você quer ver o evangelho do Senhor ser propagado. Esse desejo tem que estar no nosso coração. Essa chama tem que arder no nosso coração de ganhar almas, de ser sábio. A palavra de Deus fala que quem ganha almas, sábio é. Irmãos, isso tem que arder no coração, tem que incomodar. De quando nós vemos uns vídeos como esses, saber que muitas pessoas estão perecendo, longe, perto, e nós preocupados com os nossos problemas, nós preocupados com coisas, às vezes, irmãos, me desculpa falar, mas fúteis. Coisas que não vão acrescentar em nada. Às vezes a gente para ficar resmungando, murmurando de coisas sem importância, sem valor. E almas estão perecendo. Almas que precisam da minha e da tua oração. Almas que precisam do meu e do teu jejum. Almas que precisam da minha e da tua intercessão. Em nome de Jesus. João 17, 21 fala assim: por isso que nós temos que estar juntos e unidos pelos interesses do reino. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Irmãos, o evangelho só vai ter sucesso, o evangelho vai se propagar quando nós estivermos unidos e reunidos no mesmo propósito, querendo que vidas sejam libertas, querendo que vidas sejam salvas, querendo que vidas sejam resgatadas, abrindo mão dos nossos interesses pessoais e tendo interesse na obra de Deus, no reino de Deus, em nome de Jesus. Mas nós vamos ver mais na sequência como nós vamos, o que o Pai Nosso nos ensina. Na parte B do 10 fala assim: seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Esse é um princípio, irmãos, de autoridade e submissão. É estar debaixo da mão potente do Senhor. É saber que tudo o que acontece, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É saber agradecer por tudo que você tem. É saber agradecer por, talvez você, como o pastor falou, talvez nós não tenhamos tudo o que nós queremos, mas que nós possamos ser gratos por aquilo que nós temos, e continuemos buscando, e continuemos clamando, e continuemos perseverando, para que o Senhor nos abençoe, para que o Senhor nos dê graça, para que o Senhor nos dê sabedoria, para que nós possamos alcançar aquilo que deseja o nosso coração. Mas é o que? Submissão, autoridade e submissão, é o princípio, irmãos. Estar debaixo da vontade de Deus. Mas muitas vezes nós não queremos. Só que os irmãos têm que pensar, quando você orar o Pai Nosso: seja feita a tua vontade, tanto no céu, tanto na terra como no céu. Será que nós estamos dispostos a receber, a aceitar a vontade de Deus? Ou será que quando nós chegamos perante Deus, nós esquecemos toda essa ordem aqui nesta oração e já chegamos: não, o Senhor tem que me dar. Não, porque se o Senhor não der, eu vou fazer assim. Se o Senhor não fizer, eu não vou mais na igreja. Eu quero dizer uma coisa para você: quem sou eu ou você para contender com Deus? Quem sou eu ou você para questionar a Deus? Não foi assim que Jó começou a questionar a Deus? Alabachurianda, alamanás. E Deus imediatamente respondeu para ele: onde estavas tu quando eu formei a terra? Onde nós estávamos, irmãos? Quando o Senhor fez todas as coisas. Ele é soberano, irmãos. Ele é soberano. Se submeta à vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita. Talvez não entendida agora. Talvez você não entenda. Talvez eu não entenda. Irmãos, tudo aquilo que eu ministro aqui serve para mim. Eu procuro viver. Porque tem coisas que eu também não entendo. Tem coisas que eu queria que fosse de outra maneira. Tem coisas que eu queria que fossem resolvidas de outra maneira, mas não são. Então esteja debaixo da vontade do Senhor. Princípio de autoridade e submissão. E Deus vai te abençoar em nome do Senhor Jesus. Mas na sequência, no verso 11, diz assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E aí nós vamos acrescentar o que o pastor Otávio falou. Quantas vezes nós comemos, desperdiçamos, jogamos coisas fora,
né? Eu falo por mim também. Jogamos coisas fora, desperdiçamos e não temos a coragem de agradecer a Deus pelo alimento que nós temos no nosso lar. Irmãos, eu aprendi, quando eu aceitei Jesus, eu aprendi que nós tínhamos que dar graças em tudo. Eu aprendi que nós tínhamos que agradecer pelo café, pelo alimento que estava na nossa mesa. E esta oração aqui nos ensina isso. Mas nós temos nos esquecido. Nós só estamos dispostos a apresentar diante de Deus a nossa lista de petições, a nossa lista de crítica, a nossa lista de murmuração. Mas comece a agradecer a Deus pelo alimento que você tem na tua casa. Eu criei um hábito, irmãos. Eu criei um hábito. E eu te aconselho, não que seja uma regra, mas eu te aconselho, eu já falei isso aqui. Toda vez que eu faço compra, eu chego em casa, e na hora que eu desço as compras ali, antes de guardar, eu agradeço a Deus. Eu agradeço a Deus porque eu posso, sabe por quê? Ou melhor dizendo, porque eu posso ter aquele alimento, porque eu posso comprar, porque eu posso ter ali o meu armário cheio. Sabe por quê? Porque em outra ocasião não tinha. Porque em outra ocasião, eu queria comprar uma pizza que hoje, graças a Deus, eu posso comprar. Eu não podia. Eu queria comprar um Danone, eu não podia. Eu tinha que depender, eu e o pastor, de cesta básica dos irmãos da igreja. De depender de uma barra de sabão que uma irmã que morava lá na favela, ou na comunidade, né, trazia. Então hoje eu agradeço a Deus. Irmãos, valorize o que você tem. Olhe para trás, veja de onde Deus te tirou. O que Deus fez na tua vida. Irmãos, eu sei, às vezes as pessoas podem olhar assim, porque todo mundo acha que eu e o pastor nós temos dinheiro. Não, nós somos abençoados, porque nós trabalhamos, mas é verdade mesmo, porque nós trabalhamos para isso. Entendeu? Nós trabalhamos para isso. Se no mês dá para comprar, nós compramos. Se não dá para comprar, nós não compramos. Procuramos pedir direção a Deus, agradecer a Deus pelo pão, pelo alimento, pela compra que chega lá em casa, pelo armário estar cheio, pela geladeira, por tudo, irmãos. Comece a agradecer a Deus que você vai ver como a tua vida vai mudar. Comece a agradecer a Deus como você vai ver que a tua vida vai prosperar. Seja fiel ao Senhor financeiramente, com os teus dízimos, com as tuas ofertas. Irmãos, é ordenança do Senhor, mandamento do Senhor, melhor dizendo. Comece a obedecer. Muitas vezes nós queremos obedecer em algumas coisas, mas não queremos obedecer em outras. Quando fala na parte financeira, nós temos o coração duro, nós temos o coração avarento. A palavra de Deus fala que os avarentos não vão entrar no reino dos céus. Então, irmão, seja liberal na casa do Senhor. Tenha prazer de ver a casa do Senhor bonita. Tenha prazer, olha, está faltando isso lá na igreja, eu vou abençoar. Eu vou dar meu dízimo, eu vou dar minha oferta, mas eu vou dar uma oferta alçada. Irmãos, Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Eu tenho certeza disso. Eu tenho convicção disso, irmãos. Porque quantas coisas, né, nós temos abençoado a casa do Senhor, ninguém nem sabe. E a Bíblia fala que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Mesmo quando nós não tínhamos igreja. Presbítero Alexandre está aí, algumas pessoas que nos acompanham, sabe? Equipamentos de som nós já doemos para a igreja. O pastor, na época eu trabalhava. Caixa de som, microfone, aquilo que a gente via que a obra de Deus não precisava o pastor pedir, não precisava fazer campanha, não precisava, irmãos, nós vamos comprar o projetor, olha isso, olha aquilo, não, era liberal, era espontâneo e Deus sempre abençoou, nunca faltou nada na nossa casa, Deus sempre abriu porta, Deus sempre prosperou em nome de Jesus pela nossa fidelidade. Mas eu estou falando isso, não é para mim engrandecer nem engrandecer o pastor. É para nós termos exemplos para vocês nisso também. Porque hoje é muito fácil, porque assim, porque assado. Irmãos, nós já passamos situações difíceis, nós já passamos privações, nós já passamos portas de emprego fechado, mas até aqui o Senhor nos ajudou, abençoou, sustentou, proveu todas as coisas, porque Deus é fiel quando nós somos fiéis a Ele. Então somente agradeça. Então somente seja fiel ao Senhor. Agradeça pelo alimento, agradeça pelo pão, agradeça pela margarina Qualy, mas se não for Qualy, né, Sabrina? Agradece também, né? Porque tem as abençoadas que só comem Qualy. Estou entregando, hein? Né? Mas se não for Qualy, se for Mix, né, Karina? A Karina que gosta da Mix, né? Se for Delícia, irmãos, se for Doriana, sei lá. Irmãos, agradeça. Sabe por quê?
vai ser tão abençoado que você vai estar comendo uma delícia com gosto de quali. Mas vocês não creem, não? Para Deus nada é impossível, né? Irmãos, seja grato ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na tua vida. E você vai ver como você vai ser abençoado em nome do Senhor Jesus. Versículo 12 fala assim: perdoa-nos as nossas dívidas. Agora, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O pastor que gosta desse versículo, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Tem uma parábola, né? De um servo que ele devia para um rei. E aí o rei foi lá cobrar aquela dívida. E ele, ai, tem misericórdia de mim, olha, né? Deu as suas justificativas, as suas explicações, pediu misericórdia, né? E tal. Aí aquele rei, compassivo, perdoou aquela dívida. Aí ele saiu todo contente, né? Lá na rua, e encontrou alguém que devia para ele. Aí o que ele fez? Você tem que me pagar. Não, você tem que me pagar. A mesma justificativa que ele deu para o rei, aquele servo, aquele devedor, deu para ele. Aí os irmãos que leem a Bíblia, eu tenho certeza que já leram essa passagem. Amém? Né? A mesma explicação que aquela pessoa deu para o rapaz que tinha sido perdoado a sua dívida, só que ele não perdoou. Ele não perdoou. Só que tinha algumas pessoas, alguns servos do rei, que ouviram isso. E o que aconteceu? Ele teve que pagar a sua pena ali. Não teve misericórdia. Não perdoou. Irmãos, perdoe. Perdoe quem te ofende. Perdoe, irmão, que nós não vamos conseguir orar esse Pai Nosso. Eu sei que muitas vezes é difícil. Eu sei que muitas vezes vem pensamentos, setas, coisas ruins na nossa cabeça para que nós não perdoemos, para que nós não tenhamos ali misericórdia. Mas o Senhor quer nos ensinar nessa noite a ter misericórdia em nome do Senhor Jesus, porque a falta de perdão, irmãos, impede a bênção. Nós vamos ler lá em Mateus 5, 23 e 24. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem, apresenta a tua oferta. Tá certo, irmãos, que é a primeira vez que eu estou usando, eu não estou acompanhando ali, mas acho que está certo, né, a sequência. Então, irmãos, a falta de perdão impede a tua bênção. Se você for entregar, né, a tua oferta no altar, mas tiver algum irmão com alguma coisa contra você, deixa a tua oferta, vai lá, reconcilia com o teu irmão, aí você traz a tua oferta. Os irmãos conseguem perceber a importância do perdão? Irmãos, a falta de perdão, a mágoa, a falta de perdão impede muitas coisas na tua vida. Por isso que muitas vezes nós ficamos assim, mas eu oro, nada acontece. Aí eu vou na igreja, eu não falto num culto. Eu vou na oração, mas está orando certo? Está perdoando? Está orando, está agradecendo a Deus por tudo que Deus tem feito? Tem começado a tua oração louvando e engrandecendo a Deus? No versículo 13, na parte A, diz assim: e não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, né? Deixa eu perguntar aqui para a nossa irmã Diaconisa Antônia, que conhece técnicas de enfermagem, né? O que é mais fácil? Fazer uma ação, né? Um curativo preventivo ou um curativo depois que a coisa acontece? Preventivo. Irmãos, quando essa parte do versículo fala assim, não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. Sabe o que Deus quer ensinar para mim e para você? Que antes que o mal venha, nós temos que orar para repreendê-lo. Antes que o mal venha, irmãos, o diabo ele não descansa, ele não dorme. Então não fica aí vacilando, tá tudo bem, tá tudo mil maravilhas, irmãos. Quando tá tudo bem, tudo mil maravilhas, é que você tem que começar a se preocupar. Então antecipe, seja um crente preventivo, se previna antes. E como você vai se prevenir antes? Orando, jejuando, tá tudo bem, ore e jejue. Está tudo bem, consagre a tua vida, para que quando porventura ou por desventura o mal vier sobre a tua vida, você está alicerçado na palavra, você está fortalecido na palavra, e aquela dificuldade vem e você nem percebe, quando você viu, já passou. Só que nós fazemos o inverso. A coisa está acontecendo, está normal, a gente vai deixando de orar.
A gente vai deixando de ler a Bíblia, a gente vai deixando de jejuar, a gente vai deixando de vir na igreja, vai deixando de fazer a vontade de Deus. Aí quando acontece, se levanta a tempestade, se levanta o maremoto, a luta, a dificuldade, aí a gente quer orar. Aí não tem força, não tem o quê? Azeite, não tem reserva, irmãos. Crente precisa de reserva, crente precisa de ter o óleo, precisa ter o Espírito Santo, precisa estar cheio do Espírito Santo. Mas irmãos, mas não é depois que a coisa acontece, é antes irmãos, antes. Comece a orar agora. Ah, mas está tudo bem comigo, graças a Deus, glorifique a Deus, agradeça a Deus, mas continue orando. Está tudo ótimo na minha casa, graças a Deus, glória a Deus, mas vai para a oração. Irmãos, não vacila, irmãos, não fica desapercebido, mas esteja preparado. Você não sabe o dia de amanhã. A palavra de Deus aqui em Mateus fala: basta cada dia o seu mal. Basta cada dia o seu mal. Então ore hoje, ore agora. Ore na tua casa, ore no teu trabalho, ore na condução, ore quando você está dirigindo para o teu trabalho, eu não sei, mas ore e busque a Deus, antecipe, seja preventivo, para que o diabo não te pegue de surpresa. E na parte B do versículo fala assim: porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre, amém. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Os irmãos perceberam uma coisa? Começa louvando a Deus, começa adorando a Deus e termina louvando a Deus, termina adorando a Deus. Essa tem que ser a nossa oração, essa tem que ser a nossa petição, começar adorando ao Senhor, né? Se prevenir do mal, orar antes, não esperar que as coisas aconteçam para depois você orar, não, buscar a Deus. E agora nós vamos, como eu falei, eu vou correr um pouquinho, nós vamos ver aqui 7 coisas pelas quais o Senhor Jesus nos ensinou a orar. A primeira coisa, está lá em Lucas 18, 13 e 14. E o publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Sabe a primeira coisa que Deus quer ensinar para mim e para você através da oração? A ter humildade, a reconhecer os nossos erros, a reconhecer as nossas fraquezas, a reconhecer as nossas limitações, a falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Olha, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Irmãos, isso é uma luta constante na vida de todos aqueles que querem fazer a vontade de Deus. O inimigo vai te tentar, o inimigo vai querer fazer você parar. E muitas vezes você quer fazer a vontade de Deus, você quer fazer o bem, mas você não faz. Às vezes você está ali tentando, lutando, né? Mas muitas vezes vem as afrontas, vem a tentação. Mas em nome do Senhor Jesus, através da tua oração, através da tua fidelidade, Deus vai te ajudar a ser humilde, a reconhecer as suas falhas, a reconhecer as suas limitações, e você vai vencer em nome de Jesus. E a segunda coisa que o Senhor Jesus nos ensinou a orar, né? Nós devemos orar por isso, para ter humildade, a primeira coisa. E a segunda: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àquele que lhes pedirem. Irmãos, peça a unção do Espírito Santo. Peça. Ou será que a nossa oração: Senhor, eu quero isso, mas tudo bem material? Irmãos, peça pela tua vida espiritual. Porque se a tua vida espiritual estiver ajustada com Deus, as outras coisas Deus vai acrescentar, Deus vai colocar no lugar. Foi algo que eu falei ontem aqui, que os irmãos cantaram sobre o vale de ossos secos. Deus vai ter uma ordem, vai ter uma sequência. O Senhor é ordeiro, Ele faz as coisas todas certas. Mas em nome de Jesus, busque o Espírito Santo de Deus. Porque o crente cheio do Espírito Santo de Deus, como fala naquele louvor, manda a glória para cima, e Deus derrama poder. Ele louva a Deus na cova, na dificuldade, na adversidade, e Deus é com ele em nome de Jesus. Nós temos que aprender a ter humildade, a pedir ao Espírito Santo. Em terceiro: mas eu rogarei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Orar pelos irmãos. Às vezes nós ficamos preocupados, volta a falar,
Eu preciso, eu quero, eu necessito, eu isso, eu aquilo, eu isso, eu aquilo. E às vezes o irmão que está do teu lado está numa situação muito complicada, muito difícil. Então aprenda a orar pelo teu irmão, que quando você orar pelo teu irmão, Deus vai te abençoar também. Em nome de Jesus, a impressão que dá, que Deus só vai abençoar quando nós oramos por nós, não. Às vezes Deus vai abençoar mais quando você ora pelo outro do que por você mesmo. Porque você não está demonstrando egoísmo, mas altruísmo, amor pelo teu irmão. A quarta coisa: bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam, né? Se orar pelo amigo, pelo irmão já está difícil, né? Imagina orar pelo inimigo. Mas irmãos, nós temos que tentar fazer o que é certo. Nós temos que nos esforçar. Nós temos que tentar obedecer a palavra de Deus. O Senhor nos ensina assim, orar pelos nossos inimigos. É fácil? Não é. Mas o Senhor vai nos dar vitória em nome de Jesus. Quinta coisa: e dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Irmãos, outra coisa que eu e você temos que fazer: orar pelos obreiros. Às vezes é muito fácil para quem está sentado aí. Ah, mas porque o irmão não veio, mas ele é diácono. Ah, mas porque o presbítero não leu aquela palavra, ou não veio no culto, mas ele é presbítero. Ah, mas porque a irmã foi abrir o culto e se atrapalhou, mas ela é diaconisa. Ah, mas porque não sei. Irmãos, para com isso. Se você vê que tem algo no teu irmão, no diácono, na diaconisa, no pastor, na pastora, no presbítero, em qualquer um de nós que exerce a obra de Deus, os levitas, quem toca, quem canta, quem fica na porta, enfim, cada um que trabalha na obra de Deus, ore a Deus, faça um jejum. Você já fez um jejum pelos obreiros da igreja? Irmãos, nem por nós estamos fazendo, quanto mais pelo pastor, pela pastora. Ah, eles que têm que orar. Eles que têm que jejuar. Não, irmãos. Você vai ser abençoado. Você vai ser abençoado. Ore pelos obreiros, para que Deus levante. Ah, mas agora, mas tem a irmã tal, o irmão tal que faz. Não, mas Deus quer usar você. Deus quer levantar você. Quanto mais obreiros tiver na casa do Senhor, mais a obra cresce, mais nós dividimos as tarefas e mais o reino de Deus é propagado em nome de Jesus. Ore pelos obreiros, jejue pelos obreiros, pague o preço, irmãos, que você vai ser abençoado em nome de Jesus. Sexta coisa: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Só que o pecado não é vitamina para fortalecer a carne. A carne é fraca, mas o pecado não vai te fortalecer. Não é vitamina, não é centro, vitamina 12, não é centro, complexo, não sei do que. Centro é o nome de uma vitamina lá, né? Que faz propaganda na televisão. Irmãos, o pecado não tem toda a B12, B6, não tem, irmãos. Não vai fortalecer a tua carne, mas vai te enfraquecer. Então, em nome do Senhor Jesus, ore para que você não caia em tentação. A palavra de Deus fala que aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Não acha que você pode. Ah, porque eu orei. Não fica que nem o fariseu, logo no primeiro versículo que eu li ali. O fariseu, porque eu oro, porque eu jejuo. Irmãos, você está em pé, agradeça a Deus, ore para que você não caia, para que você não seja seduzido pelas tentações, para que você não seja seduzido por este mundo. E não é só para os jovens não, é para quem trabalha. Muitas vezes no trabalho aparecem oportunidades, escusas, oportunidades que não agradam a Deus, para que você não caia no laço do diabo. Você tem que orar por isso também, em nome de Jesus. E para encerrar, o sétimo diz assim: vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejas ávidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Ore para que você seja digno de ser chamado Filho de Deus. Ore para que você possa dar exemplo, para que você possa dar valor ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário.
Ore para que você seja digno. Ore para que as pessoas olhem em você e possam falar: ali vai um homem e uma mulher de Deus. Pessoas que fazem a diferença. Pessoas que oram em nome do Senhor Jesus. Para que quando você estiver lá no teu serviço e você ser o único cristão, o único crente, aquela pessoa que não quer saber de Deus, aquela pessoa que está longe de Deus, chega para você: olha, você pode fazer uma oração por mim? Porque vê diferença em você. Nós temos que fazer a diferença, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém? E eu só vou ler, né? E eu preparei a mesma coisa, eu achei interessante, eu tirei de um livro. E eu vou ler aqui algumas coisas para você que está relacionado à oração do Pai Nosso. E as irmãs conseguiram fazer, cadê? Os negocinhos. Conseguiu? Né? Aí eu preparei uma cópia disso que eu vou ler para vocês, para cada um de vocês. Guarde na tua Bíblia, guarde em casa, porque fala assim: eu posso repetir a oração do Pai Nosso, a oração do Senhor? Não posso dizer nosso, se vivo num compartimento espiritual, de onde nada sai e nada entra. 2. Não posso dizer Pai, se não demonstro diariamente a minha relação de filho. Não posso dizer que estás no céu, se estou tão ocupado com a terra que não ajunto tesouros lá. Não posso dizer santificado seja o teu nome, se eu, que sou chamado pelo seu nome, não sou santo. Não posso dizer seja feita a tua vontade, se estou discutindo, ressentido e desobediente à sua vontade para comigo. Não posso dizer na terra como no céu, se não estou preparado para dedicar a minha vida aqui aos serviços do reino. Não posso dizer dá-nos hoje o pão de cada dia, se estou vivendo na experiência do passado, ou se não faço muita questão de ter o que pedir. Não posso dizer perdoa-me as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores, se guardo o rancor de alguém. Não posso dizer, não nos deixe cair em tentação, se eu deliberadamente me ponho ou fico onde provavelmente poderei ser tentado. Não posso dizer, livra-nos do mal, se não estou preparado para lutar no reino espiritual com a arma da oração. Não posso dizer, teu é o reino, se não concedo ao rei a obediência disciplinada de ser um súdito fiel. Não posso dizer, teu é o poder, se temo que os homens me possam fazer ou que os vizinhos possam pensar de mim. Não posso dizer, tu é a glória, se estou sempre procurando a minha própria glória. Não posso dizer para sempre, se meu horizonte está limitado pelas coisas do tempo. Não posso dizer amém, se também não acrescento, custe o que custar. Porque dizer esta oração honestamente equivale a consagrar tudo a Deus. Amém?